Estamos de volta para falar sobre um assunto que muitas vezes pela desinformação tem feito com que nós acabemos por ficar com muito mais medo do que realmente é no que diz respeito à economia, aos bens, aquilo que pode refletir aqui no Brasil, que é o coronavírus. Nós temos visto muitas informações dos riscos, aliás, de contágio. Nós sabemos já, na semana passada nós falamos sobre isso, sobre todos os cuidados que nós devemos ter. Foram registrados até agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, resultados de agora há pouco, mais de 361 casos lá na China de pessoas que realmente estão contaminadas. O governo brasileiro já está em reunião ainda para definir como vão trazer os brasileiros que moram lá de volta, como vai, aliás, trazer os brasileiros que moram lá de volta ao nosso país. E nós queremos saber quais os reflexos deste vírus na economia brasileira. O Brasil, a China é um dos maiores parceiros do Brasil no momento, e nós sabemos que muito da nossa economia depende dos produtos chineses. Jair, a economista, está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, Jair? Uma alegria ter você aqui conosco. E eu acho que é um momento muito importante, porque existem coisas que precisam ser desmistificadas no que diz respeito à economia. Agora, é alarmante? Também pode afetar os nossos negócios? Olha, a resposta curta e mais direta é que sim, vai afetar os nossos negócios. É alarmante? É alarmante, obviamente, uma vez que você tem um impacto econômico de curto prazo, que a gente tem certeza que vai acontecer. Não só tem certeza porque ele já aconteceu, né? Então, assim, a descoberta não vamos chamar de vírus, mas assim, uma modificação, né, do coronavírus, porque se a gente for comparar com o SARS lá de 2003, a modificação do genoma dele é de 20%. Ele é muito parecido, então, com uma crise anterior que já ocorreu, inclusive, na China no ano de 2003. Também, né? Que já, inclusive, causou algum impacto econômico. O impacto econômico a gente já percebe hoje no mundo como um todo. Então, assim, ele tem seu início na China. Então, você já vê as bolsas caindo lá no SARS em 2003, caiu 20%. Na primeira semana já caiu 5%. Foi um pouco amenizado pela questão de que o governo chinês decidiu que a bolsa ia ter mais uma semana de férias, né, dado aí o ano novo chinês. Então, eles estenderam por mais uma semana, mas já abriu em queda de novo de 8%. Então, quer dizer, você já tem impacto chinês em um primeiro momento. Que o volume de negócios realmente diminui. Com certeza. Naquela região realmente diminuiu. Diminuiu. Mas você tem também a queda das bolsas nos outros países, né, no mundo como um todo, inclusive no Brasil. Então, isso já se provou que algum impacto imediato aconteceu. As pessoas, os empresários ficam com medo de comprar, é isso, Jair? Olha, no primeiro momento, vamos falar que os empresários eles ainda não sabem o que fazer e quase ninguém sabe o que vai acontecer também. Então, alguém que chega aqui e fala com certeza o que vai acontecer, você tem que duvidar. Certo. O que a gente faz é o quê? É comparar com situações similares do passado, tá? E tentar colocar os impactos daqui. O que é diferente, né, esse coronavírus, né, essa mutação? A diferença dele é que ele se propaga muito mais rápido, mas ele também parece impactar menos as pessoas do que os outros vírus que nós já presenciamos, né? Desde a gripe aviária, a suína, né? O próprio SARS lá de 2003. Ele não parece assim, ser tão mortal quanto os demais vírus. Então, o empresário que se informa, ele entende isso, ele fica um pouco travado sem saber o que fazer, mas o impacto maior não está no empresário, está no consumo. E nas pessoas, na realidade, que têm medo de interagir. Então, você começa na China, onde em alguns lugares, algumas cidades são fechadas, você não consegue sair ou entrar. E as cidades que não estão fechadas, o que acontece? As pessoas não querem interagir, elas começam a comprar online. Se as pessoas não querem interagir, elas não vão para o escritório trabalhar, elas não vão para a loja, elas não vão comprar na loja, não é verdade? Então daí elas não querem nem sair de casa, quanto menos pensar em comprar alguma coisa. Daí esse é um entrave. Esse é um entrave. Eu acho que é o maior. Não ter o comércio direto mais, vamos dizer assim, a venda direta, né? Eu acho que é a interação das pessoas. 90% disso, o Banco Mundial explica que é a falta de interação desses agentes econômicos, principalmente dos consumidores e aí dos vendedores, né? Quem vende serviço e que é gerado pela falta de informação também? É gerado pela falta de informação e um pouco de exagero. O que aconteceu nessa crise? Muita gente começou a falar uma série de coisas, os dados são confusos, né? Vindos da China e diversos outros países, então você recebe dados diferentes de várias fontes. Aí o que acontece? Os economistas, eles são obrigados a partir aí do pior cenário, quer dizer, considerar o pior cenário. E quando você considera um pior cenário para uma situação dessa, as pessoas parecem esquecer de que existe o melhor cenário, o cenário base e o pior cenário. Aí todo mundo conta com o pior cenário. Eu recebi, por exemplo, uma informação de um estudo de uma universidade americana dizendo que 65 milhões de pessoas podiam morrer com essa gripe. Poxa, a gente está voltando para a pior, sei lá, maior desgraça, infecção, né, da história, ou pandemia da história, que foi, por exemplo, a febre espanhola, a gripe espanhola. Então isso aconteceu, sei lá, no século lá de 1800, né?
Então, hoje a gente já passou por várias situações, é a 7ª cepa do coronavírus, por exemplo, ele só vem mudando. E a gente conseguiu, né, quer dizer, o mundo conseguiu conter isso dentro de um prazo razoável, tendo um impacto econômico de curto prazo, mas quando a economia recupera, ela recupera rapidamente, recuperando o impacto negativo que ocorreu no curto prazo. Tá. A questão desse vírus ele se propaga muito rápido, então por isso que a gente ainda não pode ter a certeza de que ele vai atuar como atuaram as demais versões desse mesmo vírus. Agora, nós temos as duas mãos, né? Nós vendemos muito para eles e eles vendem muito para nós. Isso. Né? Para o país. Isso também reflete de uma maneira negativa. O consumo lá, teoricamente, também pode diminuir muito, atrapalhando a nossa exportação? Com certeza. Exemplo simples, o petróleo. Então, quer dizer, já começou a cair o preço do barril do petróleo bruto, está abaixo de $60, coisa que não acontece desde o ano passado. E por quê? Só porque as pessoas pararam de se locomover na China. Então, o pacto brutal nesse sentido, né? Então, isso acontece de forma muito rápida. De lá para cá também, a gente depende de muitos produtos chineses, né, em termos de componentes para a nossa economia, e a gente exporta muito commodity para a China. Então, isso você tende a ter uma queda. Outra coisa importante, não vamos confundir o que está acontecendo como consequência do coronavírus, né? Também com os impactos de algo que já vinha ocorrendo, que é a guerra comercial e o acordo entre Estados Unidos e China. Certo. Então, as pessoas começam a confundir as coisas. Quer dizer, a nossa agenda de exportação para a China, ela já seria reduzida em consequência disso. Aí, o pessoal começa, né, o mercado, os canais, a imprensa já começa a colocar toda a culpa aqui no vírus. Não, a gente tem que saber separar quais são as razões, as né? razões dessa volatilidade de mercado. Jair, e daí quando a gente fala em todos os impactos negativos, quando é que chega no consumidor? Demora? Ou havendo um controle maior, isso não chega a se refletir no nosso dia a dia, no que diz respeito a mercado de trabalho, a aumento do preço das coisas? Porque, como você mesmo falou, a gente tem a compra de muitos insumos chineses e também hoje de produtos mesmo, né? Exatamente. Tem pessoas que dependem, por exemplo, você vai na região da 25 de março, as pessoas, mais de 70% China. Sendo pessimista, uns 70% são pessoas que acabaram arrumando isso como uma forma de renda. Isso diretamente já começa a refletir nisso também ou demora um pouco? Vamos parar a pensar, eu vou responder aqui, mas é uma resposta um pouquinho mais longa. Primeiro que a gente teve aqui essa virada do ano lunar, né, na China. O que acontece? Os mercados eles param a produção também. Então, assim, muitas pessoas... O país para. Muitas empresas, o país para. Certo. A economia, ela para. O que cresce em termos de economia no país é cinema, que os caras fecharam, acho que, se eu não me engano, 11 mil cinemas, aí o chinês não pôde ir ao cinema e coisas nesse sentido. Mas ele para de produzir e vender. Então, muitas empresas brasileiras ou pessoas, eles já importaram antes do Ano Novo, tá? Certo. E agora eles estavam esperando acabar o Ano Novo para voltar a importar. Então, a gente vai ter sim um impacto. A grande questão é de quanto tempo, né? O SARS, por exemplo, ele foi considerado como emergência nacional, depois mundial, na China, acho que em março de 2003. Em julho, ela já era contida. E a economia recuperou no segundo semestre, crescendo brutalmente. 35% das exportações da China crescendo no primeiro semestre, no auge do vírus. Então, algumas outras indústrias foram mal, obviamente, mas algumas foram bem. Então, tudo vai depender da maneira como vai ser conduzido para conter a contaminação. Em quanto tempo, né, vai ser conduzido? E isso que vai gerar algum tipo de impacto. Para o Brasil especificamente, poxa, a gente esperava crescer 2,5% esse ano. Olha, pode esperar um primeiro trimestre ou talvez semestre que vai crescer menos, mas talvez cresça 2%. 1,5%. Porque o nosso crescimento depende quase que diretamente daquilo que a gente vende para eles, depende é isso? Depende muito da China, né? Depende algo em torno de 25% a 30% da nossa agenda de exportação. A gente vende muito para a China. A gente é muito dependente deles nesse sentido. E principalmente as commodities. E daí isso entra como para a gente aqui, essa perda? Essa que você falou que a gente já pode sentir a médio e curto prazo? E a gente deu o exemplo aqui do petróleo também. Então, assim, esse é o impacto direto que você tem em termos de economia. Então, se você não vende para a China, vende para quem, né? Daí a importância de ter uma pauta exportadora mais diversificada. Mas não tem como você não depender da China hoje. Todo mundo depende, né? Todo mundo vende para a China, todo mundo compra. É gente demais ali para comprar, né, Jair? Não tem como nos depender, né? Isso afeta muito a nossa economia, mas para a gente enxergar esse resultado, é mais leitura de mercado. O dólar aí que subiu foi para 4,20 de novo. Então você teve o preço do petróleo de novo que caiu, né, que foi na ponta contrária. O dólar aumentando causa um pouquinho de inflação,
Por um outro lado, você vê o Copom discutindo um corte da taxa de juros, né? Pensava em manter em 4,5, agora já quer colocar para 4,25, já tem pessoas comentando que é uma aberração também, porque se a inflação tende a subir, como é que você baixa a taxa de juros, que é um componente, né? Quer dizer, a inflação é um componente da taxa. Eu acho. Mas tem as duas discussões, por isso que eu digo, são muitos dados confusos, pessoas falando uma série de coisas sem fazer uma análise correta e inteira da situação. Então não dá para acreditar em tudo que você ouve, eu acho que essa é a mensagem. Né? E assim, eu não gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque eu acho que a gente acaba despertando um desespero maior na gente, porque eu vejo assim, você me corrija se eu estiver errado, a gente não tem muito o que fazer senão esperar, né? Diretamente você tem que esperar, porque vai fazer o quê? Acho que tomar alguns poucos cuidados. Eu acho que os governos também, né? Na verdade, no que diz respeito à economia, os cuidados à saúde é uma coisa, mas no que diz respeito ao nosso dia a dia, à economia, não há muito o que ser feito, né, Jair? Os governos, eles têm que agir, mas principalmente que governo, né? O governo chinês. Olha uma coisa interessante. Em primeiro lugar, o governo chinês. Isso. Se você pega ali os cientistas chineses, eles foram muito rápidos em detectar o vírus, entender o genoma, e tudo, né? ir lá e avisar o mundo inteiro o que estava acontecendo. O governo chinês, como sempre um pouco mais lento e sem saber o que fazer, não sabia que tipo de informação propagar, ele acabou sendo lento, mas ainda assim muito mais rápido do que foi em 2003. Então, assim, os governos eles já estão agindo com um pouco mais de velocidade. O Brasil ainda pouco tímido, eu vi algumas coisas falar, poxa, a gente só tem que continuar ali com a nossa agenda de reformas, entre outras coisas, mas é porque realmente aqui o que chegou? Acho que 10 pessoas, né, que são suspeitos aí de ter o vírus, 16. Ainda assim porque viajaram, então não é um contágio local, então a gente não consegue ainda ter certeza do que vai acontecer nesse sentido em termos de saúde, né? Mas então o alerta, na verdade, é para não se desesperar. Eu entendo que muita coisa ainda pode acontecer, mas eu não acho que vai ser, agora é achar, né? Eu não acho que isso vai ser muito diferente do que já das outras crises, exatamente. E quando o mercado se recupera, ele se recupera muito rápido nesse sentido. Jair, adorei nossa conversa. Volta sempre, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Vou deixar os contatos também do Jair para você, que ele faz parte da Brava Capital. Tem o Instagram, que é o Brava Capital, está aqui na tela para você. E tem também o site, que lá você tem mais informações, eles vão acompanhando e vão escrevendo tudo para você que não entende direito, mas precisa entender até para não se desesperar, como ele ensinou para a gente. O site é bravacapital.com, para você ter mais informações. Obrigada, Jair.